Olá, querida pessoa. Você tem cuidado do seu intestino? O intestino delgado, segundo a medicina tradicional chinesa, pertence ao elemento fogo. Estação do ano, verão. Tem como função controlar a recepção e a transformação dos alimentos digeridos e separar os fluidos puros dos impuros. Já o intestino grosso pertence ao elemento metal. Estação do ano, outono. Tem como função controlar a passagem, a condução e transformar as fezes e reabsorver os fluidos. Existe então uma grande semelhança na função do intestino na medicina chinesa e na medicina ocidental, onde este órgão ainda tem funções de digestão, além de ser a última região de absorção da água no tubo digestório. O que não é reabsorvido de alimentos e de água segue para o intestino grosso e sairá finalmente em forma de fezes. O intestino delgado está em comunicação direta com a bexiga, auxiliando a função de transformação de qi. Quando uma pessoa possui retenção de líquidos, podemos então pensar em último caso que o problema poderá estar relacionado não somente ao baço, ao pulmão ou ao rim, mas também à bexiga e ao intestino delgado. Você pode estar se perguntando: o que causa doença nos intestinos? Bom, temos alguns fatores que irei listar agora. O primeiro é a dieta. O intestino delgado e o grosso são facilmente afetados pelo tipo e pela energia dos alimentos ingeridos. Um consumo excessivo de alimentos frios e crus podem gerar frio no intestino delgado e grosso. Com isso, as fezes ficam úmidas e de formato longo e estreito. Um consumo excessivo de alimentos quentes pode gerar calor, deixando o paciente constipado ou com fezes ressecadas em pequenos blocos. Outro fator que pode causar o adoecimento dos intestinos são as tensões emocionais. O intestino delgado é afetado pela mesma tensão emocional que afeta o baço pâncreas e também o fígado e a vesícula biliar. A preocupação e o excesso de pensamentos afetam o baço pâncreas, causando a estagnação do seu qi. Assim, o baço pâncreas falha em remover a umidade do corpo e a pessoa poderá ter como consequência episódios de diarreia devido à umidade se deslocar para o intestino delgado. E o intestino grosso, a emoção é a tristeza que afeta também o pulmão por serem acoplados. Bem, já a raiva, a frustração e o estresse geram estagnação de qi do fígado e vesícula biliar. Como consequência, o corpo tentará mover essa energia e irá gerar uma ascendência do yang do fígado, que por sua vez trará calor. Esse calor, quando se desloca para o intestino delgado, irá gerar constipação ou fezes ressecadas. Atenção! O intestino delgado pode também ser afetado pela tristeza que atinge a pessoa e destrói a clareza mental e a capacidade de julgamento saudável pelas quais este órgão é responsável. Em uma visão psíquica, o intestino delgado controla o discernimento. Existem alguns padrões que sejam de excesso ou de deficiência comuns que podem ser apresentados quando se está com alguma doença no intestino delgado. Padrões de excesso. O primeiro padrão é o calor por excesso. Este padrão pode ser causado por um consumo excessivo de alimentos de essência quente, como álcool, carne vermelha,
ou mesmo excesso de temperos, estando neste caso o estômago igualmente afetado por esse calor, onde os sintomas são de dor abdominal, aftas nas línguas, urina escassa escura, micção dolorosa, inquietude mental, insônia e sangue na urina. O segundo padrão de excesso é a dor no intestino delgado, decorrente do que este padrão é característico de uma invasão de frio no intestino delgado, causado pela ingestão excessiva de alimentos frios e crus que inibem a função de transformação e transporte do vaso pâncreas, gerando umidade e frio. O estresse emocional também pode causar este padrão, principalmente quando a emoção gera estagnação do fígado, que irá invadir o vaso pâncreas, bloqueando suas funções. Os sintomas deste padrão são de dor entorcedura na região abdominal inferior, borburinhos, aversão à pressão no abdômen, flatulência, dor aliviada pela emissão de gases. Por fim, a infestação de vermes no intestino delgado finaliza os padrões por excesso. Os sintomas mais comuns são de dores, gosto ruim na boca, complexão pálida. Existem diferentes sintomas de acordo com os vermes presentes no padrão. Este padrão é causado pelo consumo de alimentos contaminados. Neste caso, o tratamento será com fitoterapia. Padrão de deficiência: intestino delgado, deficiente e frio. Este padrão é o que vemos na medicina ocidental como virose. Neste caso, o intestino delgado já se encontra fraco, podendo estar o vaso pâncreas também afetado em suas funções de transformação, transporte e remoção de umidade do organismo, devido ao consumo excessivo de alimentos frios e crus. Os sintomas são dor abdominal surda, aliviada pela pressão, vontade de beber líquidos quentes, borburinho e diarreia. Pela medicina tradicional chinesa, quando o qi de um órgão está fraco, ele fica mais suscetível à invasão de fatores patogênicos. Nesse caso, com o organismo debilitado em sua transformação de energia, o frio invade o intestino delgado e deve ser automaticamente removido para que os sintomas cessem. No caso do intestino delgado, suas funções estão intimamente ligadas às funções do baço, do estômago e do fígado e da vesícula biliar. Normalmente, quando existe um problema intestinal, outro órgão já está previamente afetado. No próximo vídeo, falarei de forma simples como realizar o enema para a limpeza do intestino. O enema é um procedimento que realiza a limpeza intestinal de forma profunda. Não deixe de curtir e compartilhar este conteúdo riquíssimo. Como sempre, fique com o meu carinho, minha gratidão, amor e luz para você.